Saudações, irmãos e amigos da Catedral Evangélica de São Paulo, a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. Bem-vindos à nossa escola dominical. Nós estamos fazendo uma série de estudos sobre o Espírito Santo na vida da igreja. Esta será o nosso quarto estudo e hoje vamos falar sobre os dons do Espírito. Eu acho interessante que nós consideremos os dons do Espírito como um ponto muito importante dentro do nosso entendimento de como Deus age na vida de cada um de nós, não só por amor a nós mesmos, mas também por amor àqueles que nos rodeiam. E é isso que nós vamos dar uma olhada hoje, quando faremos esse breve estudo sobre os dons do Espírito. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade que temos de estudarmos um pouquinho mais da Tua revelação para nós. Que o Teu Espírito esteja nos guiando a todos nós, para que esse seja um momento proveitoso, de um momento que nos leve à modificação de vida. Não só em termos de conhecimento, mas que reflita as nossas ações. E rogamos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Nós vimos na lição passada o significado do fruto do Espírito. Quando nós falamos de fruto do Espírito, nós deixamos claro que o fruto do Espírito é nos identificarmos com Deus. Esse é o fruto do Espírito. E como consequência dessa identificação com Deus, nós refletimos em nossas vidas algumas das características. Nós falamos lá na lição passada de 3. Falamos do amor, falamos da alegria e falamos da paz. Naturalmente, existem outros que nós poderíamos considerar. Um chamado longanimidade, que em português, claro, quer dizer paciência. Né? Existem outros, benignidade, existe outro como bondade, fidelidade, enfim, existem vários que nós poderíamos explorar. Infelizmente, dada a limitação que temos, não vamos muito além disso e ficamos naquelas 3 como as principais que refletem este compromisso que nós temos com Deus, que nós chamamos do fruto do Espírito. Essa mudança que temos pela essa identificação que nós passamos a ter com Deus na medida que nosso relacionamento com Ele se aprofunda. Beleza, esse é o tal do fruto do Espírito. Agora, hoje, nossa discussão é sobre os dons do Espírito. Parece algo meio confuso, né? Nosso texto base está em 1 Coríntios 12, provavelmente é um dos textos mais conhecidos da Palavra de Deus. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos. Assim diz a Palavra de Deus em 1 Coríntios 12, nos primeiros 11 versículos. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos.
A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, ou outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Quando nós falamos dons, existe uma diferença absolutamente clara com relação ao fruto. O fruto é algo que brota de nós como consequência dessa nossa decisão. Os dons é um presente de Deus colocado a nós porque Ele resolveu dar este presente para nós de maneira individual. Perceberam a diferença? Portanto, o fruto do Espírito, que é nossa identificação com Deus, gera uma série de consequências. Mas o dom é algo que é colocado de Deus em nós de maneira gratuita. Sobre os dons espirituais, eu acho importante que Paulo coloca aqui bem claro. Não quero, é a palavra de Deus dizendo para você e para mim, não quero que sejam ignorantes sobre isso. Não quero que nós desconheçamos que existem os dons espirituais. Por isso, ele nos dá uma explicação de como esses são os dons. Bem como cita vários, não é uma lista exaustiva, ele não tem o objetivo de dizer é só isso e acabou. Ele também não é uma lista que exclui outros, ou mesmo que diz que sempre que aparece esse tipo de característica, é uma característica dada por Deus para nossa própria exaltação. Então, a primeira preocupação de Paulo é deixar claro que a manifestação do Espírito através desses dons, desses diversos dons, ele é algo dado para a honra e glória do próprio Deus, para ser utilizado de uma maneira construtiva na vida daquele que recebe o dom e na vida daquele que faz parte do ambiente que ele está envolvido. Às vezes, não se limita ao ambiente físico, vai além. Quantos e quantos dos autores da Bíblia foi dado por Deus, através do Espírito Santo, o dom da palavra esta que atinge a você e a mim depois de mais de 2000 anos. Portanto, os dons dados por Deus, ele reflete não só sobre a pessoa que recebe, mas sobre outros que estão em volta, que nem sempre estão limitados a um espaço físico ou a um tempo. Pode extrapolar isso. Os dons do Espírito, ele tem algumas características importantes. Eu acho interessante que ele menciona algumas das poucas dessas características que eu gostaria de chamar a atenção logo no verso 3, quando ele pega e fala que se alguém fala pelo Espírito de Deus afirmando anátema Jesus, o que ele quer dizer isso? Que ninguém vai ter um dom do Espírito, aqui está falando do dom da palavra, mas é qualquer dom, se não for para engrandecimento e louvor do próprio Deus. Qualquer dom que afasta a pessoa ou aqueles que o rodeiam
da rota de relacionamento com o próprio Deus, esse não é um dom do Espírito. Dom do Espírito explicitamente é para a honra e glória do próprio Deus. E uma outra coisa que ele diz, que eu acho bastante interessante, que, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. O que ele quer dizer isso? De novo, ele não está querendo dizer que é apenas o dom da palavra. Não é isso. Ele está dizendo que nenhum dom pode ser manifestado, se for de Deus, que não seja para engrandecimento da obra de Deus. Então, se existe um dom, o dom está levando para a glória de Deus, esse é um dom do Espírito. Simples assim. Portanto, se não está levando em direção a Deus, não é de Deus. Se está levando para Deus, é de Deus. É isso que ele quer dizer sobre qualquer dom. De novo, não está dizendo aqui que é explicitamente o dom da palavra. Não, qualquer outro dom. E eu acho interessante que ele fala e deixa bem claro que os dons são diversos, ou seja, os presentes recebidos, os talentos recebidos são diversos. Ah, mas Deus nunca me deu o dom da palavra. Acho tão legal, né? O pastor vai lá e fala, as pessoas até choram, coisa bacana, mas ele não me deu esse dom. E daí? Paulo deixa muito claro, na realidade é o próprio Espírito de Deus, através de Paulo, que dons são diversos. Não se limitam, por exemplo, ao dom da pregação. São diversos dons. E Deus usa esses diversos dons nas pessoas escolhidas por Deus para engrandecimento do próprio Deus, para a honra e glória da obra de Deus aqui na terra. E ele fala também, não só de dons, mas ele fala também de serviço. Isso é uma coisa bastante interessante, que às vezes passa desapercebido para nós. Que existe uma diferença fundamental entre serviço e trabalho. São muito parecidos. Do ponto de vista externo, de quem olha de fora, parecem muito semelhantes. Mas do ponto de vista de Deus, é completamente separado. São palavras de significado totalmente diferente. O que é um trabalho? Um trabalho é algo que você faz esperando uma recompensa. Então, você faz por uma recompensa. Então, seja essa recompensa monetária ou não, eu vou fazer determinada coisa porque eu vou ganhar um salário. Isso é um trabalho. Eu vou fazer determinada coisa porque eu vou impressionar uma pessoa. Isso é um trabalho. O seu pagamento é receber elogio de alguém que fica impressionado por aquilo que você fez. Isso é um trabalho. Serviço é diferente. Serviço é quando você faz porque você já se sente recompensado. Não é que você faz para receber uma recompensa. Você faz porque você já se sente recompensado. Você presta um serviço porque você se sente recompensado pelo relacionamento que você tem com esta pessoa. Então, eu vou fazer algo pela pessoa porque é excelente ter esse relacionamento com ele. Esse meu relacionamento com essa pessoa faz com que meu coração me conduza a fazer coisas por esta pessoa. Isto é serviço. Então, existe diferença entre trabalho e serviço. E aqui Paulo
na realidade, de novo, o Espírito Santo, através de Paulo, deixa claro que há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, a motivação do serviço deveria sempre ser este amor, este relacionamento que nós temos com Deus. Quando nós falamos de dons, é muito interessante deixar claro, eu já vi várias discussões falando sobre, afinal, quais são os dons? E vão na Bíblia citando passagens, falando, não, temos 13 dons, temos sei lá quantos dons. As pessoas gostam de pôr números e coisas assim. Mas não é esse o ponto central. A Bíblia não tem em seu texto, em lugar nenhum, a pretensão de fazer uma lista exaustiva de que dons que existem. Da mesma forma, falar que tipo de presentes, que é a palavra dom, né? Que tipo de presentes você dá para os seus filhos? Não tem uma lista específica para isso. Será que dar um brinquedo é um presente legal? Claro que é. Será que dar atenção é um presente legal? É. Será que fazer carinho? Será que passear? Será que conversar? Quais são os dons? Quais são os presentes cabíveis para uma criança? A lista é infinita. Depende de um monte de coisa. Assim também são os dons, os presentes de Deus para nós. A lista não se restringe a um número determinado de características. Deus atua conosco e em nós, através de dons, através de presentes que Ele nos coloca, para a honra e glória do seu próprio reino e para a nossa própria felicidade e crescimento espiritual. E quais são esses dons? Diversos. Não existe uma lista exaustiva. Todavia, eu acho interessante que a Bíblia manifesta alguns desses para termos uma ideia de como funcionam esses dons. Eu acho interessante que nessa breve lista que temos aqui, em 1 Coríntios 12, ele começa lá no versículo 7, dizendo assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. É assim que ele começa a pequena lista que ele dá aqui de dons, de presentes que Deus oferece para as pessoas que se relacionam com Ele. Então, essa é a palavra de abertura desta lista, dizendo que a manifestação é concedida visando um fim proveitoso. Não existe essa história de dom que Deus dá para guardar embaixo do travesseiro. De forma alguma. É para fim proveitoso. Se ele não está sendo utilizado de maneira proveitosa, está equivocado. Não está dentro do propósito que Deus ofereceu esses dons. E ele cita alguns exemplos de dons, aqui a partir do versículo 8. Por exemplo, a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, em português claro, é saber falar a palavra certa na hora certa. Isso é um dom, porque muitas vezes nós conhecemos, nós sabemos, mas tem um pequeno problema. Quando nós expressamos isso, nós não somos Deus para saber como que o outro lado está disposto para receber essa informação. Nós não conhecemos seu estado de alma. Nós não conhecemos os conhecimentos que essa pessoa tem e os sentimentos no qual ela está envolvida. Nós não conhecemos as reações desta pessoa. Portanto, a minha linda palavra
que para mim eu posso achar que é uma palavra de sabedoria, de gente que sabe de coisa para chuchu, é inútil se não for através do Espírito transformando esta minha palavra em sabedoria genuína. Qual é essa transformação? É fazer com que a mensagem que sai de mim seja acolhida de maneira conveniente para outra pessoa. Não depende só de mim, depende da outra pessoa. Eu, pessoalmente, não conheço, não tenho onisciência do que acontece com outra pessoa e não tenho esse poder de fazer a mensagem chegar na outra pessoa. Portanto, a sabedoria é um dom de Deus. Quando ele diz aqui que é dada a palavra da sabedoria. A palavra de sabedoria não é a palavra em si, mas consiste também do efeito dessa palavra sobre o outro. Este conjunto, palavra mais o efeito, é um dom de Deus. Nenhum ser humano tem este poder de falar a coisa correta sempre para atingir a outra pessoa, se não for através da intervenção do Espírito de Deus. Outro, segundo o mesmo Espírito, fala a palavra do conhecimento. O que é isso? História da palavra do conhecimento. Repara que está separada da palavra da sabedoria. Porque o conhecimento é diferente de sabedoria. A sabedoria implica na mensagem e na reação da pessoa que está recebendo a mensagem. Isso é sabedoria. Conhecimento é diferente. Conhecimento simplesmente é a interpretação da revelação de Deus para os outros, de maneira geral, que pode ou não atingir os seus corações. Meio confuso? Então deixa eu explicar. Deus se manifesta de diversas maneiras. Provavelmente as três principais maneiras que Deus se manifesta é através da sua própria palavra. Palavra revelada de Deus, manifestação de Deus, do caráter de Deus, da vontade de Deus, da identidade de Deus, daquilo que Ele espera de nós. Isso aqui é parte da revelação, um dos jeitos. Segunda maneira, Deus também se revela de maneira individual através do Espírito Santo em você e em mim. Sim, Deus atua em você e em mim para abrir os nossos olhos para certas verdades que às vezes não tão claras quando nós vemos a própria realização de Deus no mundo. E a terceira maneira, bastante frequente, é a própria natureza. Os céus e a terra refletem a glória de Deus. Portanto, esse reflexo da glória de Deus também se manifesta em nós. O que é o conhecimento? O conhecimento é pegar esta revelação e explicitar para todos. Talvez o que fique mais fácil de conhecer é através de livros e textos explicados. Por exemplo, aqui nós temos um livro falando sobre o Espírito Santo. Tá? Ele fala uma série de coisas sobre o Espírito Santo, que é a base das nossas lições, em particular está sendo esse texto. Né? E ele coloca aqui para quem for ler o livro. Isso vai fazer diferença na vida das pessoas ou não? O texto aqui, não. Isso é conhecimento. O que vai fazer diferença é a atuação do Espírito em mim. Mas foi dado para o autor o dom do conhecimento para ele colocar isso. Então o livro que está aqui é um reflexo do dom do conhecimento dado por Deus para o autor deste livro. Então o autor deste livro, ele foi premiado, foi presenteado com o dom do conhecimento
para colocar de uma maneira didática esta informação. Mas não é só isso. Toda a verdade provém de Deus. Mentiras não vêm de Deus. Conceitos equivocados não vêm de Deus, mas toda a verdade vem de Deus. Portanto, mesmo uma obra científica, um texto sobre astronomia, como as estrelas interagem, as equações que nós modelamos esse movimento, tudo isso é fruto, é um dom do conhecimento. Porque nós estamos vendo a revelação de Deus através da nossa observação da sua obra, que é a criação. E o dom do conhecimento é justamente colocar isso de uma maneira sistematizada. Portanto, a próxima vez que você vê um livro de astronomia, ver um livro de física quântica, ver um livro de qualquer outro assunto científico, se ele estiver correto, ele é justamente uma interpretação da mensagem de Deus na natureza. Portanto, ele é resultado do dom do conhecimento para alguém. Mas ele não para nisso. Ele fala que sabedoria, fala do conhecimento, fala uma coisa estranha sobre a fé. Por que uma coisa estranha? Porque afinal a fé é algo dado por Deus ou é algo que é meu? É uma mistura, é um conceito bastante complicado. Por quê? Porque Deus deixa muito claro que não é possível existir um relacionamento com Deus se não for através da fé. Mas o texto aqui deixa claro que fé é um dom, é um presente de Deus. Afinal, o que ele é? Fé é um requisito para eu me aproximar de Deus? Ou é um dom do próprio Deus, é um presente do próprio Deus? Resposta é ambos, porque a Bíblia diz que é os dois. Ao mesmo tempo que a fé é um dom de Deus, ou seja, é impossível nos aproximarmos de Deus se não for pela fé. E a fé é um dom de Deus, ou seja, Deus nos escolheu primeiro para nos aproximarmos dele. Mas, ao mesmo tempo, é essa fé que Deus espera que nós cultivemos, fé como semente. Ele espera que nós cultivemos para desenvolver este caminho a Ele, para chegarmos mais próximo de Deus. Portanto, fé, sim, é um dom, é um presente, mas é um presente, assim como os demais, para ser cultivado, não é para ser guardado embaixo do travesseiro. Ele cita aqui alguns outros, como por exemplo o dom de curar. Sim, existiu um momento onde a manifestação de curas era algo muito importante dentro do contexto. E hoje pode acontecer? Claro que sim. É o mesmo Deus. Pode acontecer de acordo com o propósito dele. Se ele achar que tem que acontecer, vai acontecer. Todavia, naturalmente, nem todas as manifestações de curas que nós vemos é a obra de Deus. Isso é uma questão de lógica básica. Às vezes nós imaginamos que, isto é uma das consequências da obra de Deus. Beleza. Só que isso não implica que se existe esta característica, é necessariamente obra de Deus. É uma coisa diferente. E aí, justamente por isso que nós temos que sempre fazer análise de qualquer tipo de manifestação atribuída a Deus através de um contexto geral. Quando nós consideramos todo o quadro, aí sim nós temos melhores condições de apontar isto como um dom de Deus ou não. Aqui ele fala de milagres também,
E isso é outro dom que eu acho muito interessante. O que é um milagre? Um milagre é uma atuação de Deus de uma maneira inexplicável. É uma intervenção de Deus na situação natural. Toda vez que tem uma intervenção de Deus no desenvolvimento natural, isso nós chamamos de milagre. Meus irmãos, provavelmente o maior milagre que eu conheço sou eu. Sim, o maior milagre que eu conheço é justamente a manifestação do amor de Deus na minha vida, porque a minha natureza é a perdição. A minha natureza é o afastamento de Deus. E a partir do ponto que meu coração desenvolveu o desejo de me aproximar de Deus, isso, meus irmãos, é um milagre, porque é contrário à disposição natural, à natureza de maneira geral. E se vocês estudarem os milagres explícitos na Bíblia, sobretudo durante o ministério de Jesus Cristo, obviamente não se limita a isso. Existem muitos milagres que estão fora do contexto do ministério de Jesus Cristo, milagres acontecendo desde a criação do mundo. Todo o Antigo Testamento tem manifestações desses milagres, os apóstolos fazendo milagres, mas provavelmente os mais conhecidos são os milagres de Jesus Cristo. E os milagres, todos eles, é uma quebra da natureza, das leis da natureza. Havendo uma quebra das leis da natureza, isso é um milagre. É um milagre quando lá no Antigo Testamento Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Ora, a gente sabe que isso não acontece pela natureza. É um milagre quando uma jovem concebe a um filho, mesmo sendo virgem. Isso é um milagre, porque não faz parte das leis da natureza. Portanto, meus irmãos, milagres, sim, eles são manifestações diretas do Espírito. E por muitas vezes esses milagres, eles utilizam pessoas para se manifestarem. Mas nem sempre são pessoas. Às vezes acontecem milagres mesmo sem intervenção de uma pessoa, sem utilização de uma pessoa. É um milagre, por exemplo, o planeta Terra até hoje estar vivo. Não atingiu nenhum tipo de cometa, nenhum meteoro, nada grave o suficiente para destruir o planeta. Isso é um milagre. É um milagre você e eu estarmos vivos até essa idade. Por quê? As circunstâncias que poderiam ter acontecido para a gente não estar vivo é infinita. E mesmo assim, estamos vivos. Enfim, os milagres acontecem todos os dias das nossas vidas. A maioria deles nós nem damos conta. Mas, desses milagres, existem vários deles que Deus usa instrumentos, usam pessoas para trabalhar. Foi através de Moisés que Deus abriu o Mar Vermelho. Precisava de Moisés? Claro que não. Mas Deus achou que nesse contexto, naquele contexto daquela época, era conveniente fazer com Moisés. Deus poderia simplesmente dividir o Mar Vermelho sem nada, sem Moisés, coisíssima nenhuma. Deus poderia, por exemplo, quando Jesus Cristo transformou a água em vinho, ele poderia simplesmente transformar toda a água que estava contida em algum lugar em vinho e não contar para ninguém que a pessoa de Jesus Cristo interviu diretamente. Ele poderia fazer isso, mas ele utiliza pessoas para se manifestar em alguns desses milagres, porque ele acha que é relevante e importante para chamar a sua atenção e a minha aos milagres.
Repara que também ele coloca a profecia como um desses dons espirituais. O que é profecia? Existem muitas palavras que podem, existem muitos conceitos que podem ser colocados sobre profecia. Talvez o mais simples, e é o que nós vamos explorar aqui, é simplesmente a profecia como uma maneira de manifestação de Deus para as pessoas através de um terceiro. Então Deus se manifesta através de uma pessoa que recebe o tal do dom da profecia para atingir a outros. Dentro disso, a profecia pode ser colocada de diversas maneiras. Por exemplo, quando Isaías pega e conta para o povo sobre o que está por vir e faz aquelas profecias maravilhosas sobre o nascimento do próprio Jesus Cristo. Isso é uma profecia. Todo mundo, ninguém questiona isso. Foi uma palavra de Deus dada através da boca de Isaías para contar o que ia acontecer. É uma profecia toda vez que, através da palavra de alguém, a obra de Deus passa a ser realizada no coração de outros. Portanto, profecia tem um conceito bastante mais amplo. Eu estou falando um pouquinho sobre isso, mas já adianto que para falar de profecias necessitaríamos uma aula específica para isso, porque o leque de abrangência da profecia é bastante amplo. Mas, de maneira geral, podemos resumir que é uma maneira de manifestação de Deus através de alguém. É interessante que ele fala sobre variedade de línguas como uma dessas. De novo, será que isso existe hoje? Será que... Não sei. Pode existir? Pode. Porque o mesmo Deus que se manifestou no passado é o Deus que existe hoje. O contexto da época provavelmente exigia isso dentro da ótica de Deus. Eu lembro aos irmãos que haviam pessoas, é muito citado o texto do Pentecoste, quando pessoas ouviram a palavra de Deus dentro das suas cabeças, na sua própria língua. Porque uma das coisas que eu acho interessante é que quando nós falamos de uma língua, as pessoas falam assim, mas para que serve uma língua? As pessoas todas falam a mesma coisa, para comunicação. Para eu conseguir passar a minha ideia para ele, para ela, para ele. E é verdade, a língua serve para isso, mas não é só para isso. Um papel fundamental da língua é sustentação dos nossos próprios pensamentos. Sem língua nós teríamos muita dificuldade em pensar. Sim, poderíamos pensar, mas teríamos muita dificuldade. É justamente por causa da língua que nós temos pensamentos muito mais complexos. Eu penso, olha, eu vou fazer hoje tal coisa, depois eu vou fazer isso. Olha que interessante, está no meu cérebro, está na minha cabeça, mas eu estou usando a língua para definir sucessão, para definir prioridades. Eu estou usando a língua. Pois é, no contexto que nós vemos lá no Pentecostes, por exemplo, cada um ouviu dentro de sua própria cabeça, na sua própria língua, a mensagem que estava sendo pregada. Isso são dons. Outros, a capacidade de interpretar, enfim. Realiza o Espírito através das pessoas, através desses dons, desses presentes espirituais, uma série de ações que Deus acha necessária para nosso relacionamento com Ele. Portanto, meus irmãos,
O que nós podemos dizer sobre os dons do Espírito? Podemos dizer que os dons do Espírito, ele de certa forma é uma intervenção, uma interferência de Deus na situação natural, tanto das pessoas como do próprio ambiente que nós estamos. Deus, ele pega, atribui certas características, certos presentes para algumas pessoas de acordo com o que ele entende que é o plano dele, que é as necessidades dele. Ele intervém diretamente também, mas às vezes ele pega e decide fazer as suas intervenções através de pessoas. O mesmo Deus que do céu diz mensagens diretamente ao ser humano, eis o meu filho em quem me comprazo. Essa mensagem veio de Deus, não veio através de ninguém. É o mesmo Deus que usa pessoas para pegar e manifestar-se. Usou Elias, usou um monte de outras pessoas na palavra de Deus para trazer as suas manifestações. Que esse seja a nossa compreensão, nosso entendimento sobre esses dons do Espírito, entendendo que o fruto do Espírito é uma coisa que está em nós, sai de nós por causa do nosso relacionamento com Deus. E dons é algo que nós recebemos de Deus para atuar de acordo com a vontade e os planos dele. Que Deus nos ajude a entender esses conceitos que são interessantes e chaves para desenvolvermos em nós esse nosso relacionamento com Deus. Porque nosso relacionamento com Deus só é aprofundado na medida que conhecemos mais e mais de Deus, do seu caráter, da sua natureza. E Deus nos deixou a sua palavra para que entendamos cada vez mais quem é Deus. Que Deus nos ajude nesse nosso propósito. Senhor Deus, graças te damos pelo privilégio que temos de receber de ti a tua palavra, receber de ti a tua manifestação nas nossas vidas. Receber de ti a graça, Senhor, de podermos nos reaproximarmos de ti pelo sangue de Jesus Cristo e pela intervenção do Espírito Santo em nossos corações. A ti, Senhor, todo louvor e glória. Vem estar conosco agora e sempre, por Jesus Cristo lhe rogamos. Amém.